Então, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao evento de debate promovido pelo Elo Group sobre o tema da diversidade, da equidade e da inclusão. A primeira palavra é uma palavra de agradecimento, naturalmente. Agradecimento às nossas queridas convidadas, que irei apresentar dentro de alguns instantes, mas também o agradecimento a quem está desse lado, em direto, a acompanhar aqui das instalações do Elo Group este debate para nós tão importante e seguramente importantíssimo para as pessoas que também nos estão a acompanhar. Começo por me apresentar. Eu sou o Rui Filhais, sou administrador executivo do grupo Elo e sou responsável pelas áreas de People and Culture, de Marketing, de Brand. No fundo, são os motores da política de equidade, diversidade e de inclusão no âmbito do grupo. Tenho uma experiência, enfim, felizmente longa já nestas áreas. Fui fundador do IGN, do Fórum de Organizações para a Igualdade, e trabalhei durante vários anos na área social, contribuindo na medida das minhas possibilidades, para que este tema vingasse na sociedade portuguesa. Este é um tema que está muito associado à dignidade humana. E eu costumo dizer, por brincadeira, que é quase um evangelho que todos nós pregamos, de algum modo. Espero que não no deserto, hoje seguramente não é no deserto, nas nossas instalações, mas é uma forma também de proclamar bem alto este valor da dignidade humana, sem o qual as sociedades, as comunidades, os países, as nações não são espaços decentes. E essa decência é algo que nos move, é uma mola íntima que nos move em tudo aquilo que nós fazemos. É que no caso do Grupo Elo, fazendo uma pequena apresentação do grupo, é um grupo que tem 12 empresas, 6 marcas, um grupo que tem mais de 300 trabalhadores e cerca de 5 mil colaboradores espalhados pelo país, em áreas tão vastas como recursos humanos, outsourcing, energia, telecomunicações, mediação imobiliária, seguradora, etc., com um valor de faturação superior a 95 milhões de euros. Eu diria que o aspecto relacionado com a equidade, com a diversidade e com a inclusão, está de tal forma contido na nossa carga genética que nem sequer pensamos fazer vida de negócios sem colocar esses valores à frente de tudo aquilo que nós desenvolvemos. Na carga genética deste grupo está, de facto, uma empresa pequena, começou em 99, hoje é uma grande empresa, mas que tem valores, são valores que nos movem de uma forma muito intensa. E o principal desses valores é o valor do humanismo. E dizemos isto não é da boca para fora, porque, de facto, as pessoas são o nosso maior tesouro. Nós somos humanistas por convicção e somos militantes da dignidade humana. Como resultado, o tema da diversidade, equidade e inclusão está no topo da nossa agenda. Estamos abertos à diversidade, temos práticas de inclusão social, profissional e pessoal para todos, e nestas últimas semanas temos dedicado a nossa atenção interna ao tema que aqui nos traz hoje. E temos várias ações em curso. Uma das quais que eu gostava também em primeira mão de partilhar convosco, que é o lançamento do nosso selo de responsabilidade social, que tem como mote justamente o timbre deste nosso debate, desta nossa reunião, que diz "We say hello to everyone". Ou seja, nós dizemos olá a toda a gente. E este é um compromisso para termos um mercado de trabalho aberto, independentemente da nacionalidade de quem trabalha connosco, da religião, da orientação política, da idade, da etnia ou da identidade de género. E o objetivo deste selo é garantir que vamos certificar processos de recrutamento no respeito da individualidade de todos e de cada um. O humanismo, repito, é um importante valor corporativo e seria importante que esse valor estivesse presente em todas as práticas empresariais num país como o nosso. Somos humanistas por convicção, porque acreditamos também é o único caminho que nos pode levar de forma decente a uma empresa sustentável e a uma empresa de futuro. Muito obrigado por comungarem connosco estes minutos em que vamos estar juntos. Muito obrigado por partilharem também esta fé, esta convicção que este tema é um tema que merece todo o carinho e todo o respeito na sociedade portuguesa. E vamos então trocar algumas experiências e algumas visões sobre o tema. Para o efeito, tenho muita sorte de estar tão bem acompanhado por pessoas que têm uma experiência bastante vasta nesta matéria e que connosco nos vão ajudar a ter uma manhã bem passada. Eu começava a apresentar a Carolina Almeida Cruz, que é CEO e co-founder da CIMOR, que nos vai trazer uma leitura deste tema na perspectiva, vamos dizer assim, da área da consultoria. Ao meu lado esquerdo tenho a Paula Lobinho, que é responsável pela diversidade, inclusão e parcerias institucionais de uma casa que todos conhecemos, o El Corte Inglês, que é uma grande empresa de retalho. Ao meu lado direito, também uma entusiasta deste tema, que o vive de uma forma muito intensa, que é a Sara Câmara Pestana, que é coordenadora da operação de emprego para pessoas com deficiência. E vai justamente trazer-nos aqui e partilhar connosco a sua leitura e a sua experiência, trabalhando com populações que sabemos que têm algumas dificuldades de inclusão no mercado de trabalho. Eu começaria com uma questão, enfim, de natureza mais genérica. Todos nós sabemos
todos nós sabemos, que nem todos saberão, mas em 2015 foi adotada a Agenda 2030 das Nações Unidas, com um conjunto de propósitos que, bastante importantes para o desenvolvimento da própria humanidade. Dar a todos uma vida decente, digna, sem pobreza, sem fome, com acesso à educação, com acesso à realização profissional, sem discriminação. E, entretanto, passaram 8 anos. Muito foi feito, muito ficou por fazer. Qual é o estado da arte do tema da diversidade e da equidade e da inclusão, agora que estamos em 2022? Eu comecei a aqui pela Carolina. Por mim? Ok. Antes de mais, obrigada. Obrigada, Sara, Paula, por estarmos aqui. Rui, obrigadíssima pela moderação e por esta casa nos receber sempre desta forma, de olharmos futuro, não é? Porque está aqui esta imagem, mas eu acho que esta casa recebe-nos sempre desta forma. Para quem ainda não visitou estas instalações, é impressionante o walk the talk. Nós entramos aqui e nós sentimos essa componente de humanidade que estavas a mencionar. Eu acho que há uma frase que eu ouvi há muito pouco tempo, há uma semana, que disseram isto: houve muita coisa feita, há muito por fazer. Eu adoro isto, esta nuance de que já fizemos imenso, mas ainda temos muita coisa por fazer. O que é que isto quer dizer na prática? Nós estamos numa era privilegiada, ao mesmo tempo estamos numa era onde estamos a viver aquilo que estamos a viver na Europa, mas a nível internacional, porque nós falamos da Ucrânia, mas podemos falar de outras componentes desta vertente humanista e da falta da mesma. E depois temos aqui uma componente que pela primeira vez na história, e eu disse isto e reflito e penso e debruço-me sobre esta temática, que é, pela primeira vez na história nós estamos a viver um alinhamento entre estratégia, negócio, empresas, instituições financeiras, com os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1947, e ao mesmo tempo temos esta vertente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, destes 17, que são altamente substanciais, muitíssimo capazes de ser tangibilizados, e eu acho que esta é uma vertente muito relevante, que é, sempre que nós falamos de igualdade, inclusão, diversidade, nós temos que falar da outra letra que já foi incluída, que é o sentimento de pertença. E só para terminar, que é, de que forma é que eu como empresa, de que forma é que eu como individual, de que forma é que eu como instituição, que acolhe, que inclui, mas que ao mesmo tempo tem conhecimento sobre esta temática, de que forma é que eu comunico, de que forma é que eu passo a mensagem, de que forma é que eu me sinto parte de, porque nós podemos falar da diversidade numa vertente de género, de idade, de inclusão de portadores de deficiência, mas podemos falar também de como é que eu sou inserida e como é que efetivamente eu pertenço a esta instituição que me inclui, não é? Se eu sou uma mulher num conselho de administração como não executiva e não tenho poder de decisão, a inclusão existiu, a diversidade também, mas a pertença não. E eu acho que é aí onde estamos. Eu acho que falta muito, e ainda estamos muito numa vertente de género, pelo menos cá em Portugal, agora mencionar aqui Portugal, mas estamos muito nesta vertente de género. Acho que esta questão que a Sara vai trazer aqui para cima da mesa é super relevante e finalmente a legislação está mais efetiva e imponente até para as entidades cumprirem a mesma, mas não obstante, eu acho que nós não podemos continuar a falar de género, precisamente. Acho que nós temos que continuar a falar de outras temáticas, mas temos que resolver o género. Por isso há aqui uma dualidade de ainda muito por fazer. Não obstante, eu acho que posso dizer, como mulher do século XXI, muito orgulhosa da trajetória até então feita pelas minhas compatriotas. É verdade. Paula, e da tua janela, como é que vês o mundo? Olha, antes de mais também agradecer o convite que foi feito. Estou aqui a representar o El Corte Inglês e o trabalho que temos vindo a desenvolver neste âmbito, e a partilhar também aqui a mesa com uma grande amiga, acho que posso dizer. Exatamente. A Sara, da OED, e a Carolina, que conheci hoje. Obrigada, Rui, pelo convite. Foi engraçado a Carolina ter realmente falado na frase, porque realmente também nós temos uma frase que representa muito do que foi feito e do que ainda há a fazer, não é? Nestes 8 anos que já passaram. Realmente temos a postura de que o que se está a fazer hoje já devia ter acontecido ontem. Portanto, há naturalmente uma emergência em tudo o que se faça, porque foi feito tão pouco até então que tudo é urgente. E esta tem sido realmente a linha que nos orienta
Não temos efetivamente mãos a medir, porque temos consciência de que tocamos em muitos públicos vulneráveis, mas porque eles nos chegam de forma muito natural, já, hoje em dia. Numa perspectiva positiva, muito foi feito. Dentro de 8 meses entra em vigor uma legislação muito importante no que diz respeito às pessoas com deficiência, que é a Lei das Cotas. Portanto, em fevereiro do próximo ano, eu penso que se tem falado muito mais neste tema das pessoas com deficiência, também por causa da questão legal, e ainda bem, se não foi de outra maneira, que seja assim. Portanto, é um caminho. A nossa visão no El Corte Inglês realmente é uma visão muito holística disto tudo, porque trabalhamos de variadíssimos públicos vulneráveis, proporcionando contextos socioprofissionais de desenvolvimento. Portanto, nós começámos efetivamente a trabalhar muito com o que são as pessoas com deficiência, nomeadamente com a OED, portanto há 16 anos, mais ou menos, 17. Mas hoje temos realmente que ser muito flexíveis, tendo em conta aquilo que vai acontecendo no mundo e conseguirmos gerir as emergências e as prioridades de acordo com aquilo que vai acontecendo à nossa volta. Portanto, acho que, para não me alongar muito mais, Rui... Não te alongaste, Paulo, muito obrigado. Obrigada. Pelo teu contributo. E passava a palavra também à Sara, para de uma forma telegráfica, fazer o seu relatório. Vou tentar. Antes de mais, também agradecer o convite por estar aqui nesta mesa fantástica, a minha querida colega e amiga destas parcerias e destas andanças. De facto, há um trabalho já muito consolidado com o El Corte Inglês há muitos anos, já com mais de 200 colocações. E, portanto, que nos ajudou também a ir crescendo em conjunto, não é? E ir, no fundo, fazendo acontecer, que é sempre o que a OED quer, é sempre esse o objetivo, de fazer acontecer na prática, mas, de facto, experimentando aqui como é que nós podemos melhorar cada vez mais e, portanto, conseguir cada vez mais atingir mais pessoas, não só pessoas com deficiência, mas também pessoas que não têm às vezes contacto nenhum com esta realidade e que por isso ainda é uma realidade completamente desconhecida. É claro que já se fez muito, mas há muito para fazer, lá está, é tudo urgente, é um bocadinho aquilo que a OED sente, é um bocadinho para ontem, estamos a falar de vidas, de pessoas, portanto, portanto aqui tudo o que nós conseguimos fazer, temos que o fazer e temos que fazer de uma forma eficaz e rápida, não é? Porque, de facto, é urgente. E aquilo que eu queria só, para já, dizer, é que, de facto, as pessoas com deficiência ainda têm uma taxa de pobreza muito grande, cerca de 30%, não é? Portanto, é muito, muito significativo. O desemprego é quase 3 vezes mais do que o desemprego das outras pessoas. Dizer que também as pessoas com deficiência muitas vezes acumulam outro tipo de condições e de características que ainda as torna mais vulneráveis, não só pela sua deficiência, mas porque se calhar acumulam o ser deficiência com o ser mulher, com uma raça diferente e, portanto, aqui há uma discriminação ainda maior. Mas falando pela positiva, nós acreditamos que, de facto, é possível, que temos que olhar para a pessoa, para pôr o foco na sua individualidade, lá está, a tornar possível no sentido de lhes dar as oportunidades de participação, e isso compete-nos a nós, a qualquer um de nós em termos individuais, como dizia a Carolina, ou em termos de sociedade, não é? De lhes tornar possível a participação de uma forma, no fundo, de lhe dar equidade, não é? De lhe dar a possibilidade de elas participarem de uma forma o mais autónoma possível e participativa possível também. Muito obrigado por essa visão, que, no fundo, complementa a de uma organização que já há muitos anos desenvolve trabalho muito meritório na inclusão de pessoas com deficiência. Mas seguramente que desse lado teremos participantes que integram organizações onde este tema ainda não fez o seu caminho. Estão no chamado quilómetro zero. E quando estão no quilómetro zero, Carolina, qual é o conselho que darias a uma empresa, a uma organização, por onde é que a organização pode começar para que este tema da diversidade, da equidade e da inclusão
seja praticado com o tal sentido de pertença que estavas a referir há bocado. Rui, a minha avó dizia para nós não darmos conselhos. Ou seja, e isto é uma postura, a minha avó era uma mulher muito sábia, já não está cá na Terra. E normalmente as consultoras não dão conselhos, Sim, vendem sim, conselhos. com certeza. Eu sigo à risca o que aquela mulher muito sábia disse. Eu acho que não é uma questão de conselho, é uma questão de... Há aqui dois temas que foram ditos, e já pela Sara, pela Paula e por ti, Rui, que eu acho super importante, que é, um deles é a legislação que de alguma maneira força, e desculpem o termo, força a barra, Certo. de alguma maneira impõe o ritmo, e eu gosto bastante que ela exista exatamente para ser seguida, porque nós estamos num país, isto é super importante, eu digo isto milhões de vezes, nós estamos num país de soft law, não é? Onde a coima da legislação não é normalmente imponente e prepotente ao ponto de nos arruinar em termos de tesouraria. Não obstante, pela primeira vez, estamos a ter aqui um conjunto de diretivas e de legislações que nos estão a impor um ritmo que já há repercussões à partida financeiras às entidades que não cumprem. E tivemos a situação da lei das cotas, mas continuamos, e vale a pena uma reportagem que vem agora na Exame, sobre exatamente, nós temos a lei das cotas, não obstante nós continuamos sem liderança, por exemplo, nas instituições financeiras portuguesas. Isto, nós sabemos isto, todos nós sabemos, e a liderança que existe feminina é uma liderança de não executivos. Quer dizer, tivemos alguns casos preponderantes. Por isso, para responder, depois há um segundo tema que é o acesso, que a Sara mencionou, isto é super importante, que é acesso para a empresa quilómetro zero. As empresas, mesmo que queiram, e quando querem, e vamos assumir que elas querem, ok? Mas que não sabem que querem, ou que não sabem como. Esse é o tema. É que não sabem como ter acesso, não sabem o que é relevante, não sabem onde começar, não sabem qual é a estratégia a implementar, porque eu vos dar um exemplo prático, há um cliente muito especial que tinha uma apresentação institucional só com pessoas que pareciam atrizes da Globo. Lindas de morrer, giríssimas, e atores lindos de morrer, Todos giríssimos. com o mesmo formato, Não, mesma não, aparência. fantásticos, mesmo para a Frintex, não obstante isso não é o mundo. Pois é. E não é representativo, ou seja, eu como colaboradora, eu tenho que estar numa instituição, numa organização onde eu esteja representada. E o representado começa nos mais pequenos detalhes. A forma como eu tenho acesso às instalações, a forma como eu sou aceite nas instalações. E atenção, aceite não significa com isto só mobilidade reduzida, por exemplo, vamos a este caso, mas é todos os sentidos, não é? Uma das coisas que eu acho que estrategicamente está a acontecer a nível internacional, que acho super relevante e que eu vi ao vivo, nos últimos 10 anos eu trabalhei muito com pessoas em situação de reclusão. E uma das coisas que nós chegámos à conclusão, percebemos claramente, é que uma das coisas que influenciava era a morada da pessoa. Estabelecimento prisional X? Ou Imaginem, giríssimo, não é? Olha, estabelecimento prisional, e a pessoa, obviamente, não estava incluída, mas nem é por aí que eu vou. Mas a questão de últimos nomes, primeiros nomes, religião ou, neste caso, país de origem, de alguma forma passar uma questão de etnia, por isso fotografia, e também a questão de qual é a minha morada, o meu endereço, é uma das temáticas que a nível internacional está a ser retirado dos currículos, e para ser o quê? Muito mais uma postura e uma dimensão e uma insígnia de perceber de onde aquela pessoa vem, não no sentido prático da coisa, de uma questão demográfica, mas sim uma questão de mérito, de que forma é que aquela pessoa me acrescenta valor e de que forma é que aquela pessoa, de alguma maneira, entra dentro da minha organização equiparada, equitativamente, com os seus pares. Ser olhada como pessoa. Exatamente. E não como um rótulo. Eventualmente Exatamente. a vida lhe foi colocando. Exatamente, Rui. Por isso, Essa é uma esse forma quilómetro zero é muito importante. muito interessante, mas para quem está no quilómetro zero também é importante perceber quem já está no quilómetro 80, 100, 120, de uma organização que já tem uma experiência tão vasta que até tem uma responsável pelo tema dentro da organização. E a pergunta é, até que ponto é que os membros da organização, neste caso do Corte Inglês, se revêem na estratégia que está a ser definida pela administração e de que forma é que também medem o pulso ao grau de adesão e de compromisso dessas pessoas no desenvolvimento dessa estratégia. Muito bem. Efetivamente, Rui, a estrutura dedicada única e exclusivamente a este tema não tem tantos anos assim. Digamos que tem 2 anos. Quilómetro 20? Não, porque foi um processo muito natural. Portanto, fomos ganhando realmente muita prática no âmbito do recrutamento, seleção, e a necessidade fez com que
tivesse que haver uma pessoa dedicada a 100% aos temas, que sou eu, na Zona Sul. Na Zona Norte existem mais 2 colegas e na Zona Sul somos 2 pessoas. Portanto, a nível nacional, somos 4 pessoas para uma dimensão como a nossa. É sempre curto, tendo em conta o que fazemos. Mas, naturalmente, em relação à forma como as equipas entendem estes temas, porque a verdade é que tudo começa no âmbito do Departamento de Recursos Humanos, portanto, pessoas sensíveis ao tema, que vão dar o pontapé de saída, motivadas, que estão à partida, mas o difícil é realmente passar para o outro lado, ganhar as pessoas, porque isto só se faz, e o sucesso do nosso trabalho tem muito que ver com a forma como as pessoas estão acolhidas no dia-a-dia. Não sou eu que estou com as pessoas no seu posto de trabalho e no dia-a-dia. São as equipas, são as chefias. E como é que monitorizam essa... Temos, por um lado, uma relação muito próxima com todas as equipas. Temos a possibilidade de intervir imediatamente quando as coisas não estão a correr bem, porque acontece. Sim. Portanto, o facto de estarmos completamente disponíveis e de podermos, nós, enquanto recursos humanos, intervir imediatamente quando as coisas não estão a correr bem, também, para o outro lado, é passado uma grande segurança. Eu estou aqui, tenho autonomia para acompanhar, fui sensibilizada para o fazer, através das múltiplas ações de sensibilização que vamos fazendo para as nossas equipas. Frequentemente, umas mais gerais e umas mais específicas quando integramos alguém, portanto, na própria equipa e dando a conhecer o contexto dessa pessoa que é integrada. Mas também é muito importante essa segurança que eles sentem de que, à distância de um contacto telefónico, eu estou, como eu costumo dizer, eu estou no máximo a 20 minutos de qualquer centro para intervir imediatamente. Um piquete exatamente. Não é? Isto aqui na Zona Sul, onde temos a loja, na António Augusto Aguiar, os 3 supercores, o Centro de Oportunidades, Alcochete, a nossa central de distribuição. Portanto, mais ou menos estou a 20 minutos de qualquer sítio para poder intervir presencialmente quando as coisas podem não correr bem. E isso acontece. Eu acho que isso dá muita segurança. E para nós acabou por ser um processo muito natural, não o estamos a fazer pela primeira vez. Os próprios tutores e quem acompanha estas pessoas e as equipas já ouvem falar destes temas há muito tempo e já tiveram nas suas equipas contextos muito diferentes do normal. E eles próprios vão aprendendo. Então a política está entranhada. É, ou seja, quando é medida, é monitorizada. Nós até recentemente fizemos um questionário para ter realmente dados sobre como é que estamos e o que é preciso fazer para continuarmos a melhorar e a crescer, mas os dados vieram realmente confirmar aquilo que já era a nossa sensibilidade. Vieram apenas confirmar. E o que é importante é nunca deixar de sensibilizar, porque as equipas também mudam, as chefias também mudam, e o que é hoje não é amanhã. Portanto, e sempre quem entra de novo também nas equipas. Por um lado, já ouviu falar do El Corte Inglês, seguramente neste âmbito, porque muitas das ações que fazemos tornamos-las públicas. Mesmo que não conheça, assim que entra, portanto, automaticamente é inundado desta nossa cultura. Já faz parte da cultura. É muito natural. Portanto, para nós é natural integrar a diferença, seja ela qual for. Mas a diferença tem muitas facetas. Tem muitas facetas. Uma questão que gostava de colocar à Sara desse ângulo, que aliás foi introduzido pela Carolina há pouco, que é isto entrou muito pela legislação de igualdade de género, de igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, lei das cotas, etc. Mas a verdade é que ainda estamos com um poliedro com poucas faces. Ou seja, estão muito focados na chamada dimensão interna da diversidade, etnia, idade, identidade de género, capacidade física, etc. Mas há aqui uma série de temas, local de trabalho, senioridade, conteúdo funcional, habilitações académicas. Há aqui um conjunto de temas que fazem parte dessa diferença. E Sara, como é que olhas para o futuro próximo? Como é que as organizações podem abrir a mais do que trabalhar com os chamados, com as gavetas pequenas, mas trabalhar com gavetas maiores, que têm a ver com a própria diversidade das pessoas que nos batem à porta? Eu iria, se calhar, colocar aqui em cima da mesa o termo parceria. Ou seja, há organizações que trabalham com estas pessoas, não é? E, portanto, as empresas podem recorrer
a estas organizações, nomeadamente ao OED, porque quando nós falamos, de facto, de pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência podem ter essa condição, uma condição que tem a ver com a deficiência, mas depois têm toda essa parte, não é? Nós temos pessoas com deficiência mais velhas, mulheres de bairros também marginalizados, digamos assim, portanto, toda essa dimensão humana pode estar numa única pessoa, portanto, aqui o que interessa não são essas dimensões, não é? Mas é a pessoa em si, as suas competências e as suas capacidades. A OED, o Rui, estavas a dizer muito bem que entrou um bocadinho pela legislação, mas só para vos dizer que a OED vai fazer agora 32 anos, dia 4 de julho, 32 anos de existência, portanto, nasceu em 1990 e trabalha desde sempre para a inclusão profissional das pessoas com deficiência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muito antes da legislação já havia muito esta preocupação, pelo menos da nossa parte, não é? De procurar fazer chegar esta boa prática, não é? Dizer que é possível a inclusão das pessoas com deficiência e que, de facto, nós temos que criar as condições para que elas possam participar. Com quantas organizações, no caso da OED? Com quantas empresas? Com quantas empresas? Temos nós atuamos aqui numa zona de Lisboa, não é? E temos, neste momento, cerca de 300 e poucas empresas que já colaboraram connosco ao longo do tempo. Concreto. Acho que sei também do interesse das pessoas, como é que se trabalha uma situação de alguém que tem uma fragilidade e consegue uma integração profissional plena e bem-sucedida. Ok, um exemplo. Então, posso falar aqui de um exemplo que ilustra aqui um bocadinho alguma, no fundo, flexibilidade e procura de tentar integrar essa pessoa naquela empresa e pensar um bocadinho fora da caixa, que eu acho que é um bocadinho também, às vezes, que é este o desafio agora para as empresas. Só voltando um bocadinho atrás e depois partilho já este exemplo. Queria só dizer que, de facto, é importante a legislação para trazer para cima da mesa esta questão, não é? E a pessoa ter que, no fundo, ter que pensar sobre este assunto, porque ainda há muitas empresas que ainda não pensaram e, portanto, tiveram que refletir, médias e grandes empresas, porque esta legislação é para as médias e grandes empresas, mas já existe algum trabalho feito e o trabalho vai-se replicando, como a Paula estava a dizer, e muito bem. Portanto, através de uma boa prática, nós costumamos dizer, uma pessoa, quando é colocada profissionalmente e as coisas correm bem, se calhar são mais 10 portas que se abrem, não é? Porque, de facto, nós conhecemos, vamos passando a dizer que aquele caso aconteceu, etc, etc. Portanto, isto é importante. E voltando aqui ao caso. Voltando ao caso concreto e exatamente, à forma de fazer. Nós na OED fazemos uma prospecção direcionada para a pessoa, uma prospecção de emprego. Ou seja, nós conhecemos a pessoa com deficiência que nos chega, lá está, deixamos o rótulo para trás, não é? Não é isso que nos interessa, mas é de facto perceber muito bem e conhecer muito bem aquela pessoa. As suas competências, o seu projeto de vida, a forma de estar na vida, o que é que ela quer, quais são os interesses, etc. E depois, das duas, uma. Ou temos já empresas com as quais nós trabalhamos e que achamos que integramos, que é o caso do Corte Inglês e que fazemos isso já com muita frequência, em que nós até costumamos brincar, dizer, olha, este cliente tem o perfil L Corte Inglês. Se calhar podemos apresentá-lo até mesmo antes de existir em vaga. É um orgulho ouvir isto, não é? Até antes de existir vaga, não é? Antes de existir a vaga, nós dizemos, olha, para já, vemos com a pessoa, não é? Se de facto é do interesse dela e faz parte do seu projeto de vida. Se for, de facto, apresentamos-la e dizemos, olha, temos esta pessoa, ao Corte Inglês, e o Corte Inglês depois vai ver, de facto, vai conhecer a pessoa e vai ver aonde é que a pode enquadrar e qual é a mais-valia. E já há muitas pessoas que entram no Corte Inglês assim. Nesse caso concreto, a pessoa que foi no Corte Inglês? Não. Estou aqui a tentar noutra organização para... Função é que foi exatamente. isso, E então, o que é que acontece? Sim, vou tentar ser mais rápida. Nós fazemos uma prospecção direcionada, não é? E, portanto, vamos à procura ou numa empresa que já tínhamos contacto, como o caso do Corte Inglês, ou então numa empresa nova. E aqui nós tínhamos uma pessoa com deficiência auditiva. Eu acho que algumas pessoas, infelizmente, já me ouviram, ou felizmente já me ouviram falar sobre esta situação, mas é um caso que muitas vezes dá aqui uma panorâmica que eu acho que é global e se percebe aqui muitas coisas, às vezes, de uma forma simples, o que é necessário fazer. Era uma pessoa que tinha área na formação de contabilidade, mas que é surdo.
e, portanto, como surdo, não conseguiria fazer algumas tarefas que estão, no fundo, quase inerentes a esta área da contabilidade, como, por exemplo, atender telefonemas, atender os clientes por telefone. Nós fizemos vários contactos com várias empresas de contabilidade e sempre aquilo que nos diziam era que nós não podíamos ter aqui uma pessoa surda porque nós contactamos com os nossos clientes pelo telefone e, portanto, ela não vai conseguir fazer isso. Depois de nós tentarmos desmistificar isto, durante algum tempo, houve uma empresa que de facto se mostrou aberta para, ok, nós costumamos fazer isto desta forma, portanto o procedimento é este, mas como é que nós podemos pensar um bocadinho fora da caixa e fazer as coisas de outra maneira? E então começámos a ver, juntamente com a empresa, como é que poderíamos organizar as coisas de outra maneira. E foi muito simples, foi só os clientes que aquela pessoa iria atender, não é? Não poderiam comunicar com ele pelo telefone, teria que se no fundo, acordar outro meio de comunicação, que seria o mail, não é? E as pessoas começarem a comunicar por mail, sendo que outro colega poderia atender o telefone no caso de alguma urgência, não é? E, portanto, desde que a equipa aceitasse isto, não se via porque não. Foi bem sucedida? E esta integração foi muito bem sucedida, a pessoa continua lá, está ótima, já quase que nem tem apoio da OED nem nada, porque não é necessário. Portanto, nós damos esse apoio pós-colocação, não é? Cada vez que é necessário, estamos, como a Paula diz, à distância de um telefonema, de um e-mail, para tentar ajudar e apoiar na resolução dos problemas que existam, que vão existindo, mas foi uma coisa tão simples quanto isso. E se nós, à partida, pegássemos logo naquele currículo e cortássemos logo aquela pessoa, não é? Que foi o que nos aconteceu. Nós, a prospectora de emprego que estava com esta situação, bateu à porta de muitas empresas até conseguir que haja uma que tenha a flexibilidade no fundo, a postura de pensar, ok, eu tenho isto assim, costumo fazer este procedimento desta maneira, como é que eu posso fazer diferente para poder acolher esta pessoa, esta ou outra? E eu acho que isto é muito importante. Mas não é magia, isto é trabalho, método e bons valores. Exatamente. Rui, porque eu acho que isto... Desculpe, sabe? Sim. Eu ia justamente passar a palavra para pegar nesta linha, neste tema, para percebermos aqui em conjunto como é que nós podemos combinar justamente esta abordagem que tem que ser profundamente individual, personalizada, que sem ela muito provavelmente não se prepara um caminho, seja um caminho consistente, do ponto de vista da integração da pessoa no mercado de trabalho, e como é que nós combinamos este individual com o coletivo, ou seja, com a construção de políticas transversais que não sejam apenas casuísticas. Na tua perspectiva, como consultora, como é que olhas para esse tema? E dar aqui uma nota, o meu trabalho, eu sou uma consultora estratégica, que hoje em dia com um software, ou seja, temos uma parceria com a IBM. Porquê? Porque há este ponto que a Sara e a Paula tocaram, e parabéns pelo vosso trabalho, a sério, de coração. Obrigada. Por dois motivos muito específicos. Aqui, porque passaram de prática à política, e essa é a componente. Quando nós aqui falamos de que foi uma disseminação e que a única coisa que se fez foi formalizar numa política, isto é extraordinário, porque isto é como deveria ser. E a legislação não deveria existir se todas as empresas tivessem este comportamento. E por isso, parabéns por isso. E há aqui um trato, que eu acho que este é o ponto, é um trato de ecossistema humanista. Porque o tema aqui que a Sara trouxe é, se esta flexibilidade é implementada por parte de qualquer entidade, e pensem comigo, entidades corporativas para os seus clientes, porquê que não há de tratar esta pessoa como um cliente interno? E é um cliente interno, não é? De que forma é que eu consigo ser flexível e ágil para que isto aconteça? Rui, para responder à pergunta, há aqui uma componente que eu acho que todas as empresas estão a passar. Nós estamos todos a aprender uns com os outros. E por isso, quanto mais este tipo de tertúlias, de partilhas aconteçam, mais nós conseguimos formalizar e ter empresas de referência e organizações de referência. E nós precisamos de organizações de referência. Eu estava a dizer isto à Paula lá fora, que é, nós precisamos que as pessoas deem a cara. Nós precisamos mesmo, todos nós temos que dar a cara, temos que dar a cara. Não sei se assistiram a esta deliciosa partilha de uma atual CEO que é transgénero, que foi homem, e que trabalha neste momento numa das maiores empresas a nível mundial, e que ela mostra uma fotografia dela como homem e dela como mulher. Existe ou não existe bias? Ou seja, temos ou não temos algum tipo de enviesamentos? Claro que temos. Mas quantos mais casos nós consigamos diluir, disseminar,
passar de prática à política. Mas não é esquecer que é uma prática, é aquilo que a Paula estava a dizer, não pode ficar aqui na política e depois, em termos internos e dentro da organização, não ser disseminado. Então nós precisamos do mesmo, todos nós, de ouvirmos estes casos, de ouvirmos estes testemunhos, aquilo que vocês, Rui, estão a fazer aqui dentro, não é? É uma conversa de uma partilha que possivelmente as pessoas lá em casa dirão assim, quer dizer, já pensámos nisto, é um conjunto de clichês. Claro que é. Organizações são pessoas, por isso é um clichê. Isto é um clichê. Aqui a questão é como é que eu passo este clichê ao meu dia-a-dia, à implementação do meu dia-a-dia, e tenho a ousadia desta empresa de contabilidade de dizer assim, alto, vamos experimentar, vamos parar de fazer em telefone e vamos passar a ser por escrito, alto, vamos contratar, vamos experimentar, contratar uma pessoa para a minha empresa de tech e eu vou experimentar de que forma que esta pessoa se comporta dentro da minha empresa, alto, e estas experimentações demoram. Temos casos que não são bem sucedidos, mas isso faz parte da prática, não é? Nós nem sempre somos ótimos alunos em todas as disciplinas. Claro. Exatamente a mesma coisa aqui. Só para dar nota, Claro. e só para terminar no meu ponto, o que nós estamos a viver hoje em dia também é uma oportunidade de fazermos transparentemente. Então, se está a exigir, cada vez mais está a ser exigida a transparência. Não sei se têm a noção, mas os últimos relatórios a nível internacional, nos últimos 4 anos, no âmbito de disseminadamente, a nível mundial, os relatórios no âmbito da sustentabilidade reportam 81% de indicadores ambiente, 81 e 84, agora tenho medo de vos estar a mentir, 81 e 84, indicadores das métricas da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável que mencionaste desde o início, no âmbito do ambiente. Não obstante, na área social estamos a falar de 14%. Mas estamos sempre a afirmar que organizações são pessoas. Que todos nós precisamos das organizações. Tem emprego é feito mais. Exatamente. E essa é a componente, que é instituições como este ecossistema de partilha, que 2 amigas estão neste painel, e que eu estou aqui muito honrada convosco. 2 amigas Agora estão... são 3. Agora somos 3, exatamente. 2 amigas que estão neste painel, que trabalham há anos juntos, que uma organização começa há 30 anos, que outra trabalha naturalmente, como disse a Paula muito bem, trabalham esta questão de incluir, de disseminar, de ser equitativo. De que forma é que nós conseguimos mostrar estes casos, mas ao mesmo tempo que estes casos sejam a nossa tendência, não é? Eu acho que esta é a transformação que estamos a viver agora. Se calhar para muitas organizações esse tema da sustentabilidade é uma coisa muito casosa, não é? Como a cultura. Mas onde é que está o lado prático disto? O que é que eu ganho com isto? A verdade é que nós também podemos vender isso por esse lado. Exatamente. Nós sabemos que as organizações que resultam são organizações que têm pessoas mais alinhadas. As organizações que resultam são aquelas que têm um chamado employer branding, que conseguem atrair os melhores. E as que resultam são aquelas que conseguem reter o seu talento. Qual é o papel destas políticas de integração, de inclusão e diversidade na retenção do talento de uma organização tão grande como a empresa de retalho que aqui representa? Efetivamente, a retenção de talento ou a retenção de pessoas é uma problemática neste momento, para qualquer organização. Principalmente quando falamos nas pessoas mais jovens. Efetivamente, quando falamos aqui no âmbito da diversidade, a experiência tem-nos dito que quando começamos a dar oportunidade profissional de integração a públicos que, pelas vias normais ou tradicionais, falamos aqui dos processos de recrutamento e seleção normais, não têm claramente as mesmas hipóteses, tendem a valorizar muito mais a oportunidade que lhes damos, que lhes está a ser dada. É quase redentora, não é? Exatamente. Portanto, e temos, obviamente, números que fazemos questão de todos os anos apurar e que têm que ver com esta rotação e com esta retenção de pessoas. E para que isso aconteça, nós realmente criámos um modelo que depois transportamos para praticamente todos os públicos vulneráveis com quem trabalhamos e que permitimos que, durante 3 meses, possam ter a possibilidade de experimentar no âmbito de um estágio remunerado, porque também achamos que a maior parte das vezes o período experimental inerente a um contrato não é suficiente para estas populações, sejam pessoas com mais de 50 anos, sejam refugiados, sejam imigrantes, muitas pessoas com deficiência também temos estes programas, sejam mulheres vítimas de violência doméstica, sejam pessoas de etnia cigana. Portanto, aplicamos um modelo que já estabilizamos
a todos os públicos vulneráveis com os quais temos contacto. E temos 3 meses. Nesses 3 meses fazem tudo, o horário normal, as folgas também, tudo como uma situação real de contratação se tratasse. Para quê? Para terem mais tempo, ambas as partes, nós e eles, para se ambientarem. Depois desse período, a ideia, obviamente, é que isto tudo resulte num contrato de trabalho. É para isto que estamos a trabalhar. Portanto, aplicando este modelo e que segue em paralelo com os processos normais de recrutamento e seleção, nós estamos a dar visibilidade a quem, pelo processo tradicional, não teria essa oportunidade, porque muito provavelmente era um currículo que nem sequer ia ser lido, se tem 55 ou 60 anos, ia ser posto de parte. Pelo bairro, se visse que era um bairro onde residem pessoas de etnia cigana, muito provavelmente nem seria chamado. Portanto, estes públicos seguem propositadamente da nossa parte uma discriminação positiva no início, mas só para criar visibilidade. Porque depois, sendo bons, e só ficam os que realmente cumprem e são bons e que querem ficar, está criada a necessidade. A realidade é que depois já não os deixam sair, porque criou-se a necessidade. E no retalho, o retalho é uma área onde há sempre rotação, onde há vários tipos de horário, portanto, as oportunidades surgem, desde que sejam válidas. Agora também uma história que... Ai, Rui, isto termina a que horas? É só para saber se temos tempo. Uma pessoa cujo talento e o facto desse talento ficar retido na organização seja um motivo adicional de orgulho para ti e para o Corte Inglês. Um exemplo. Olha, são tantos que é difícil de escolher, mas vou-te pegar aqui neste. Nós temos uma carpintaria em Alcochete, porque todos os nossos móveis das campanhas são reciclados, recuperados, portanto, vamos sempre utilizando e por isso temos a necessidade de ter uma carpintaria própria na nossa central de distribuição em Alcochete. E temos lá a nossa equipe de carpinteiros e há uns tempos, há um ano, 2 anos, fui contactada por uma instituição, tinha uma pessoa que gostaria de nos apresentar, porque residia lá em Alcochete, só que era uma pessoa que se deslocava de cadeira de rodas, mas que amava a carpintaria, tinha experiência de serração e de madeiras, e foi exatamente numa serração que lhe caiu uma árvore em cima e ficou numa cadeira de rodas. Era um jovem, cheio de força, mas pronto, fruto desta situação, acumulava a situação de ser imigrante. Começamos a falar nas tais, não é só... Nas tais facetas. Exatamente, portanto, mas não estava aberto nenhum processo de seleção para essa área, mas entrevistámo-lo, tinha realmente aquilo que procurávamos, neste caso, uma verdadeira paixão pela carpintaria. O resto, nós adaptamos. Há uma das fases no nosso processo todo que é fundamental, que é a avaliação do posto de trabalho. Portanto, que é feito no local, com a nossa área de segurança no trabalho, e vamos ver o que é preciso adaptar para a pessoa vir. É que a postura é esta. Exato. É adaptar à pessoa e não a pessoa ter que se adaptar também. Na realidade, não foi preciso adaptar, quer dizer, depois acabámos por construir uma casa de banho acessível, porque a que lá estava era utilizada para outros fins, acabámos por criar um lugar de estacionamento específico, mais próximo, e estamos a construir uma rampa para utilizar já tínhamos uma rampa, mas para utilizar uma rampa que fica para funcionários, não é? Tínhamos a rampa. A organização aproveitou para crescer com Exatamente. É que é mesmo isso. essa pessoa. Portanto, Exato. e isto foi... É um bocadinho a ir à procura dos talentos, não é? Desculpa, Paula. E tentar ver como é que nós podemos captar, numa forma inicial, este talento e depois mantê-lo motivado para continuar connosco no nosso projeto, não é? Como é que uma organização E como a acho que OED pode, de algum modo, evangelizar, aproximar, apoiar, aproximar-se da linguagem das empresas? Porque às vezes as linguagens são um bocadinho cifradas, não é? Sim. Uma e outra. Sim, Mas há aqui um denominador comum, que tem a ver com a integração da pessoa. Exatamente. Da tua experiência... Da nossa experiência da OED, a OED desde o início que a sensibilização do tecido empresarial foi de facto um dos objetivos e continua a ser um dos grandes objetivos da OED. E é exatamente isto que nós fazemos, é trabalhar em conjunto. Portanto, nós para além de termos já uma série de empresas com as quais trabalhamos, como a Corte Inglês e outras,
Só para vos dizer que 78% das colocações do ano 2021 foram de empresas que já contrataram connosco, mas nós não queremos só estar disponíveis para essas, nós queremos sempre alargar a mais, não é? Um dos nossos indicadores de melhoria é nós conseguimos captar sempre novas empresas, novas organizações que trabalham connosco, porque depois isto vai se disseminando, não é? E qual é a forma que nós fazemos? É contactá-las, dizermos que nós temos esta experiência, que conseguimos mostrar também através de testemunhos, de boas práticas, que é possível na área daquela empresa, não é? Portanto, e existem várias empresas que já trabalham connosco que não se importam de prestar estes testemunhos e as próprias pessoas com deficiência também, não é? E mostrar que é possível. E depois trabalharam em conjunto de uma forma muito também personalizada e individualizada. Ou seja, não só para a pessoa com deficiência, mas também para a empresa perceber se está no ponto zero, se está no quilómetro 120, não sei o quê. Tentar perceber quais são as expectativas exatamente da empresa, o que é que nós podemos ajudar, em que é que nós podemos apoiar, o que é que queremos, onde é que nós queremos chegar, onde é que nós podemos apoiar, não é? E trabalhar em conjunto, às vezes pequenos passos. É engraçado que muitas vezes, às vezes há uma preocupação das grandes empresas de de tentar fazer um trabalho muito interno antes de receber as pessoas com deficiência. Ou seja, como se tivesse que preparar tudo para receber, para ter um ambiente ideal para receber uma pessoa com deficiência. E nós não fazemos isso relativamente às outras pessoas. Portanto, eu não estou a dizer que não o façamos relativamente às pessoas com deficiência, mas estamos à procura do ótimo, se calhar nunca lá chegamos. Estamos sempre a olhar para dentro, a tentar perceber com as mesmas pessoas como é que podemos fazer, e se nós formos buscar alguém como a OED ou que nos ajude e que nos dê outra visão, não é? Se calhar as coisas são mais simples. E o caso que eu tentei dar aqui foi de um caso que é tão simples que até parece ridículo, não é? Mas, de facto, às vezes o sair e o flexibilizar é difícil. E aqui, eu acho que o truque é este, não é? A chave para o sucesso é sempre trabalhar em conjunto, tentar perceber quais são, de facto, as expectativas, as necessidades e estarmos lá disponíveis para todas as fases do processo, não é? E todas as fases do processo vai desde, só dizer-vos, por exemplo, desde a escolha dos currículos, não é? Até antes, como colocar um anúncio, não é? Quais são os pré-requisitos para uma determinada função? Às vezes esses pré-requisitos já estão tão definidos nas nossas empresas que nós já nem pensamos. Precisamos de uma pessoa com estas características. Vamos partilhar, vamos pôr um anúncio e pomos logo lá uma série de requisitos que às vezes até nem são requisitos fundamentais, não é? Para aquela função. E, portanto, é preciso pensar por aí. Depois, por outro lado, é preciso pensar também na seleção dos currículos. Lá está. O bairro, se vem a morada, todos nós temos enviesamentos, exatamente, inconscientes. É preciso também percebê-los e depois lutar, no fundo, contra eles. A morada, a fotografia, não é? Uma fotografia de uma pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? Portanto, tudo isto pode ser trabalhado e pode ser trabalhado nas equipas, a parte das ações de sensibilização. Portanto, tudo isso é um processo que se vai fazendo. Até o processo de recrutamento, de seleção propriamente dito. Quais são as provas, quais são as fases do processo de seleção? Como é que nós tornamos esse processo de seleção, no fundo, acessível a determinadas pessoas para que elas possam aceder, não é? Por exemplo, se existem provas de grupo e nós temos uma pessoa que à partida consegue fazer a função para a qual estará a concorrer, mas numa prova de grupo é uma pessoa que de facto tem pela sua condição, digamos assim, alguma intimidação, uma pessoa que muitas vezes também não sabe vender tão bem numa entrevista, por exemplo, não é? Vai ser penalizada quando, no fundo, para aquelas competências da função e para aquilo que é preciso fazer, não tinha depois qualquer questão, não é? Portanto, tudo isto é muito importante. Aquilo que a Paula falou também na questão da avaliação do posto de trabalho. Perceber
porque é muito difícil realmente ter o mundo ideal e ter tudo adaptado para todos. É aí que nós queremos chegar. Não estou a dizer, alto lá, que não devemos trabalhar para isso. Nós tivemos uma casa de banho acessível, dá para todos. Dá para mulheres, para homens e para... Não é? Portanto, isso é o ideal. É assim que devem ser feitas as coisas. Mas, se tivermos língua gestual para todos, também é assim, de facto, que deve ser. Agora, se não houver, não vamos ficar à espera que seja, não é? Vamos cada um ver o que é que podemos fazer, o que é que podemos mudar para colocar aquela pessoa. E, portanto, a adaptação de posto de trabalho, muitas vezes, às vezes, pode ser só uma adaptação muito simples, numa cadeira. Quando falamos em adaptação de posto de trabalho, não é só das pessoas com deficiência motora. Podemos falar de outro tipo de adaptações, não é? Portanto, aqui é ver um bocadinho como é que nós podemos adaptar e também poder acolher aquelas pessoas e depois mantê-las connosco no resto do tempo. Nós próprios vamos ter que nos adaptar, como vocês já repararam, já só faltam 10 minutos para terminar esta nossa conversa. Exatamente. Quer dizer, já não temos assim tanto tempo para poder falar de aspectos que até gostamos de ter conversado, que é o que é que corre mal, por exemplo. Nem tudo corre bem. Ou falar daquilo que é que corre mesmo muito bem e que nós gostaríamos até de partilhar. Teríamos aqui pano para mangas. Mas como não temos pano para mangas, eu acho que poderíamos aproveitar estes minutos finais para, de uma forma direta, transmitir a vossa mensagem perante este tema para os nossos participantes que estão em casa ou que estão nos seus postos de trabalho, para todos aqueles que estão a olhar para nós e a pensar, olha, provavelmente sinto-me agora estimulado ou estimulada a desenvolver esta política na nossa organização. Eu deixaria agora este espaço final para estarmos começando pela Carolina. Por mim? E se quiseres falar diretamente para as pessoas, podes falar. Eu gosto muito de falar convosco, por isso eu acho que vou ficar por aqui. Mas há aqui três perguntas que eu acho que nós todos devíamos fazer. Qual é a nossa intenção, não é? O que é que nós queremos? Qual é o alvo, desculpe o termo, que nós efetivamente queremos investir tempo? Porque nem todos temos que focar a atenção na integração de pessoas portadoras de deficiência, não obstante, onde é que nós queremos focar a nossa energia como entidade empresarial, como entidade organizacional? Onde é que nós queremos? Segunda pergunta, quem é que nos pode ajudar? Não vamos assumir que temos o expertise para tal. Quem é que nos pode ajudar para tal? E a terceira é de que forma é que podemos efetivamente fazer o mais natural possível e implementar dentro das nossas casas. Porque eu acho que aquilo que a Sara estava a dizer é, nós queremos sempre o ótimo para integrar, quando, por exemplo, temos histórias como aquelas que a Paula agora partilhou, que é aprenderam com o próprio. Eu acho que esta expansão da consciência, e desculpem o termo tão Agostinho da Silva, da consciência. Agostinho da Silva. Uma abordagem filosófica particularmente. Esta expansão da impactante. consciência de todos nós, assumindo que somos organismos vivos, não é? As empresas são organismos vivos. De que forma é que nós podemos beber do ecossistema? A Sara sabe muitíssimo mais do que eu sobre muitas temáticas que aqui mencionou. De que forma é que eu posso aprender com a Sara? De que forma é que eu posso trazer a Sara para dentro da organização? Agora, isto aplica-se à Carolina, à Paula, à Sara, aplica-se a todos nós. E reparem, só o facto de, por exemplo, estarmos aqui sentados com a Wello e a Wello abrir as portas sem ter a necessidade de partilhar a própria Wello, casos de sucesso que tem vários, com boa prática que tem, eu acho que isso é extraordinário, porque o ecossistema faz das partilhas existentes, daquelas que nós já sabemos que existem, mas a Wello está a dar palco a outras, e eu acho que é importante percebermos que as organizações que nos dão palco, que são plataforma, são aquelas que fazem com que este modelo de ecossistema diverso, inclusivo, equitativo, não caia, não se afunde, não é? Eu acho que sermos plataforma uns dos outros é muitíssimo importante. Eu acho que era esta a mensagem que eu gostaria de partilhar. E uma mensagem particularmente impactante, com esse tónus filosófico. Agostinho da Silva é uma referência. Maravilhoso. O que também demonstra um grande pensamento e um pensamento muito maduro sobre este tema. Acho que a Carolina será sempre uma parceira a levar em linha de conta em qualquer intervenção que possa ser feita neste domínio. Vamos passar a palavra agora à Paula também para uma reflexão final e até uma mensagem final a todos aqueles e aquelas que nos estão a acompanhar e o que é que podem fazer por este tema nas Bem, organizações. Quero também aqui partilhar com todos, não é? A Carolina deu o mote para a questão filosófica, mas só seremos verdadeiramente todos inclusivos quando
encararmos com natural indiferença a presença de todas estas pessoas, todos estes públicos vulneráveis no nosso dia-a-dia e no nosso trabalho, e na nossa vida, e no nosso prédio, e na nossa rua. Positiva. Exatamente. Portanto, só aí seremos realmente, verdadeiramente inclusivos. Até chegarmos lá, a mensagem que eu posso deixar aqui, e na perspectiva de empresa, é que nós fazemos a nossa parte. Eu acho que é do conhecimento de todos que estamos sempre disponíveis para falar com outras empresas que nos contactam. Partilhar experiências. E ainda esta semana tenho duas empresas com as quais irei estar. Ter a consciência também de que aquilo e o modelo que resulta para nós, pronto, pode não resultar para um banco ou para uma outra empresa, mas o princípio será o não ter medo de arriscar. Muito do conhecimento que se tem é adquirido com a prática, isto não vem nos livros. Há situações, é o estarmos preparados para o imprevisto. Ninguém se consegue preparar para o imprevisto. Porque é isso mesmo, portanto, muito do conhecimento e do conhecimento que nós temos hoje não o bebemos em lado nenhum em termos de livros. Já há muita coisa escrita também, dizer que hoje em dia já há manuais, mas são muito genéricos e cada um sabe o que resulta na sua própria organização. Ter a capacidade, não ter medo, porque muito desse medo é associado ao desconhecido, ter a coragem para assumir os erros, quando eles também acontecem, mas para não ficar bloqueado perante esses erros. São aprendizagens e que servem para ir melhorando a nossa capacidade de incluir a diferença. Não cair. Nós estamos numa fase, e eu estou sempre a lutar contra isso, que é o excesso de confiança. Não. Cada caso é um caso. E podemos estar a falar de pessoas do mesmo contexto. Principalmente isto acontece muito com o autismo ou com os Asperger. Cada caso aí é mesmo um caso, são todos diferentes. Portanto, não cair e não queimar fases no processo por excesso de confiança, não. Temos sempre os pés muito bem assentes na terra e a humildade para aprender com cada caso. Porque é nele que vamos beber e que vamos cimentar a nossa capacidade de continuar a fazer. Que abre aqui espaço para as nossas aprendizagens. Sim. Sara, também em 2 minutos, e agradecendo a Paula uma vez mais a intervenção. Em 2 minutos. Em 2 minutos, uma palavra aqui aos nossos participantes. Exato. No fundo, dizer que podem contar com a ED e com as pessoas com deficiência, acho que é fundamental nós incluirmos todos, não é? Portanto, aqui, no fundo, como diz o movimento da vida independente, nada sobre nós sem nós, e isto é muito importante. E, de facto, dizer que a OED está neste caminho e vai continuar neste caminho, que podem contar connosco para todas as fases do processo, todas as dúvidas, estejam no quilómetro 0 ou 120, podem nos contactar, dizer que seremos um parceiro atento às vossas necessidades e às vossas expectativas e trabalhar sempre para incluir o máximo de pessoas nas vossas organizações e nas nossas e, portanto, e assim disseminar de facto, de forma a realmente nós temos uma sociedade mais plural e que integra a diversidade de facto, não é? É muito importante que estas coisas se falem desde o início, desde sempre. Eu acredito que daqui a alguns anos, se calhar, as coisas vão ser diferentes, porque à medida que nós vamos, no fundo, tendo contacto com pessoas com deficiência ao longo da nossa vida, as coisas vão mudando e vamos habituando-nos a que essas coisas sejam normais. E, portanto, o facto da escola inclusiva e desde sempre poderem estar é fundamental e o acesso, no fundo, a todas as etapas e todas as situações que as pessoas possam ter e contem com a ED neste caminho. Muito obrigado, Sara. Eu fico até um pouco, não escondo uma tristeza, por não termos de ter mais uma hora de debate, mas vamos cumprir este nosso compromisso e vamos fazê-lo com uma mensagem final. Enfim, é muito difícil sumarizar a riqueza das intervenções que foram aqui feitas, mas deixei aqui 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Esta de que falar desta diversidade e da inclusão já não é uma opção para as empresas que querem tomar adiantar no mercado de trabalho. Vão ficar para trás. As que não abraçarem este tema de uma forma séria, com compromissos sérios, vai ficar para trás. A necessidade desses ecossistemas humanistas e da sua construção e consolidação é quase uma condição de sobrevivência
no mercado de trabalho e até no mercado, na competição empresarial que nos rodeia. Portanto, seja por exigência legal, seja por força do mercado, seja pelas características dos candidatos, que felizmente cada vez são mais diversos, com diferentes backgrounds, com diferentes facetas da sua identidade. O peso da responsabilidade de procurarmos ser uma melhor versão de nós próprios, impactarmos positivamente quem nos rodeia, é, se quiserem, incontornável. E é nesse sentido que eu diria, para terminar, que é tempo de, como nós dizemos aqui na UELA, sem nos levarmos muito a sério, sermos sérios nos compromissos que assumimos nesta matéria e criarmos espaços necessários para que todas as pessoas, sejam quem for, tenham a dignidade que merecem, o respeito que merecem e sejam vistos como elas são, a todas as horas do dia. Esta é a cultura da UELO. E é em nome da UELO que eu agradeço com muito orgulho à Carolina, à Sara e à Paula esta caminhada sentados, mas uma caminhada muito positiva de organizações que acreditam seriamente que esse mundo melhor não é uma conversa da boca para fora. Obrigada, Rui. Obrigada Prazer. também. Obrigada. Obrigada Rita. também. Muito obrigado aos que estão também lá em casa. Obrigada. Estejam sempre connosco. A UELA também está sempre ao vosso lado. Muito obrigado. Obrigada.